Clube de Negócios de Saúde e temos aqui o Entendi, estamos a ser gravados. Temos aqui hoje o Fábio Borges, que é o nosso palestrante e mentor na área de saúde emocional. Especializou-se também no tema da felicidade, que é o tema que vamos falar hoje, principalmente da felicidade a nível organizacional. Tem formação em Psicologia Positiva, Neurociências, PNL e Inteligência Emocional. Hoje, como eu estava a dizer, vamos falar de como é que nós podemos mostrar que a felicidade nas empresas é algo que funciona e que pode trazer resultados, e principalmente não é uma coisa simplesmente bonita de se dizer, mas que é uma coisa que é muito importante mesmo para os resultados da empresa. E quando falamos de resultados, também estamos a falar de dinheiro e de valores, como é óbvio, porque sabemos que a nível dos nossos empresários isso é um ponto que é muito importante. Mas também, para isso, é preciso equipas felizes. Mas eu vou deixar aqui o nosso Fábio Borges a falar sobre o assunto, que é o nosso especialista de hoje. Fábio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Ana. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos. É um prazer estar hoje aqui podendo fazer esse bate-papo, essa partilha de conteúdo. Prometo não ser nada aula ou muito professoral, mas a gente poder realmente fazer uma troca. Como vocês podem perceber pelo meu sotaque, não sou de cá, né? Sou de Beja, mentira. Eu estou 1 ano e meio morando aqui em Portugal, completamente encantado por essa terra, e eu acredito muito, verdadeiramente, que um país, uma empresa, uma organização, nada mais é do que um conjunto de pessoas que unidas fazem alguma coisa dar certo. E se Portugal tem sido tão incrível para mim e para minha família, como eu tenho experimentado nos últimos meses, é porque realmente o que Portugal tem de melhor são as pessoas. Então, eu sempre sou muito grato toda vez que eu tenho a oportunidade de palestrar em algum evento ou em alguma empresa aqui em Portugal. E a grande questão e aí eu vou fazer num formato diferente. Já que estamos íntimos aqui, somos poucos, vamos fazer em formato realmente bate-papo. O que é que, afinal de contas, todo mundo quer? O que nós queremos, no fundo? Todas as pessoas querem o quê? O que é? Fiquem à vontade para participar. Fiquem à vontade para participar. Querem ser felizes. Felizes. E isso, Aristóteles já dizia, mais de 2000 anos atrás, que todas as ações do homem têm como finalidade a busca pela felicidade. E é isso. A questão é, o que é ser feliz? Nós temos muito uma visão de a busca pelo sucesso em sociedade, vamos alcançar o sucesso. E também o que é o sucesso, né? Então, durante muito tempo, eu segui a minha vida pautado por uma frase que era: sucesso para mim é alcançar aquilo que eu tracei para mim. Durante muitos anos, foi isso. Eu sou formado em medicina dentária no Brasil, fui militar durante 14 anos e sempre traçava o objetivo, ia lá, alcançava, uau, era isso, era alcançar o que eu traçava para mim. Até que um dia eu me deparei com uma frase de Dale Carnegie que mudou a minha mente, que é: felicidade é sucesso é você alcançar o que você traçou para você e você gostar disso no final. Porque existe aqui uma clara diferença entre nós alcançarmos um objetivo e esse objetivo ser realmente nosso, ser essencialmente nosso. E eu acho que isso que faz muita diferença. E, como já vem sendo provado cada vez mais em diversos estudos, principalmente pela psicologia positiva, todos nós buscamos essa felicidade. E passamos grande parte da nossa vida empenhados em trabalhar, em gerar resultado. Mas temos essa grande missão de buscar. Acho que às vezes tem um glamour muito grande no mundo hoje da busca pelo propósito e vivermos um verdadeiro propósito nas nossas vidas e que gera uma angústia nas pessoas. Às vezes eu vejo algumas pessoas acham que o propósito
assim, vão vir 2 anjos voando e tocar trombetas e vai cair uma chuva de dourada e, meu propósito chegou. E isso gera muito mais ansiedade nas pessoas. Quando, na verdade, a felicidade, avaliado pela ciência, nada mais é do que proporcionar o bem-estar. É você viver uma vida com bem-estar, independente de onde você esteja, independente do que você faça, independente de onde você do que você execute. Então, e isso é o que vem sendo mostrado cada vez mais, que buscar a felicidade, eu até partilhava hoje mais cedo com a Cláudia, porque quando falamos em felicidade organizacional, felicidade na empresa, parece que é botar um monte de balão na empresa, vamos botar música de manhã, vamos todos abraçar árvores e sermos felizes. Assim. Não é isso, né? A felicidade está muito mais pautada em gerar bem-estar. E a pandemia veio nos mostrar a importância disso, a importância de nós estarmos bem dentro do ambiente de trabalho. E ciência vem mostrando. O último estudo que tem é da Universidade de Oxford, que mostra funcionários felizes são 12% mais produtivos. Eles são mais criativos, eles vendem mais e eles se relacionam melhor. Por quê? Porque quando nós nos sentimos bem, nosso relacionamento é melhor. E tudo é pautado em relacionamento. Né? Tem a frase de Simon Sinek que diz que nós trabalhamos com pessoas e para pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. E é isso. Uma grande verdade. Não é assim? Nós estamos... É tudo relacionamento. É relacionamento na equipa, é relacionamento com o consumidor, é relacionamento com o meu fornecedor, é relacionamento com minha hierarquia acima e abaixo. É tudo relacionamento. E o relacionamento é pautado diretamente na gestão das nossas emoções. Então, eu falo muito sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, para mim, nada mais é do que isso. É gestão das emoções. Como nós conseguimos gerir nossas emoções. Eu fico muito receio quando a pessoa fala assim, é controle das emoções. E porque nós temos que tomar um pouco cuidado, porque tudo que nós achamos, nós temos a tendência a crer que nós temos o controle. Controla. Até o dia que você perde o controle total e você vê que realmente você não tem controle. Você pode gerir as emoções. Então, a importância de conseguirmos entender como funciona esse processo das nossas emoções, para que possamos utilizar isso a nosso favor. Em busca do quê? Em busca de resultados. Em busca de resultados pessoais, profissionais. Como conseguimos trabalhar esse work-life balance aí de... Somos sistêmicos, né? Não existe mais isso de, entrou por essa porta, deixa a sua vida pessoal lá fora e aqui é só... Não existe. E quanto ansiedade e crises acontecem, da pessoa nunca está presente onde ela tem que estar presente. Né? Ela está no trabalho, culpada porque não está em casa. Está em casa, está culpada porque não fez o que tinha que fazer no trabalho. E nunca está onde tem que estar, verdadeiramente. Então, o bem-estar que pode e deve ser proporcionado pela empresa para que o funcionário, para que o colaborador se sinta bem no ambiente de trabalho, ele retorna exatamente como você falou, em produtividade, em resultado, em lucro. Por quê? Funcionários que se sentem bem no seu ambiente de trabalho, eles se comunicam melhor, eles enfrentam adversidades com mais resiliência, por ter essa capacidade de gerir melhor as emoções e proporcionar os melhores resultados pessoais e conectados direto realmente com quais os valores, missão, propósito da empresa que ele atua hoje. Então, eu verdadeiramente acredito que, enquanto nós tivermos um olhar cada vez mais voltado para proporcionar bem-estar dentro dos ambientes de trabalho e ajudar que esse colaborador tenha essa possibilidade de também aumentar o seu bem-estar em casa, no seu relacionamento, nas conexões que ele tem fora de ambiente de trabalho, ele também vai produzir melhor. Então, tem diversos estudos que falam da questão da jornada de 4 dias de trabalho, a jornada com mais flexibilidade, o sistema híbrido. Então, tem vários estudos que vêm mostrando isso, que quando nós conseguimos proporcionar essas facilidades para que o colaborador possa
ter uma percepção de bem-estar, o resultado vem diretamente em faturamento e produtividade. Então, Até eu porque isso acredito... também tem a ver com alguma flexibilidade, não é? Que se possa dar às pessoas. Exato, e não só flexibilidade de horário, mas também Sim, a sim, questão da autonomia, sabe? exatamente. Em ouvir, conseguir ouvir e acolher as ideias que são geradas, as propostas que são trazidas, sabe? Colocar... opa, colocar, incentivar a participação dos colaboradores, criando esse processo de cocriação, Sim, sabe? sim, sim. Ele entendendo o porquê. Eu acho que verdadeiramente é isso. Até porque desenvolvendo a autonomia, não é? Vai desenvolver outras coisas, autoconfiança, autoestima, Exato. e vai até outras competências, não é? Que às Sim, vezes a pessoa só precisa assim de um empurrãozinho, não é? exato. Para E, isso. esse, E é e essa daí que sensação depois de vem o pertença. desenvolvimento das equipas, da empresa e por aí fora, porque as pessoas tornando-se autónomas tornam-se mais independentes. Exato. E criando essa percepção de pertencimento, sabe? Quando Exatamente. ele é estimulado, ele é acolhido, ele é ouvido, ele faz parte do processo. Isso gera também uma automotivação, porque gera uma autorresponsabilidade. Porque quando Claro. ele faz parte de criação do processo, opa, eu também sugeri isso, eu também me empenho mais porque ele faz parte, ele quer alcançar aquele resultado. Então, é exatamente isso. Quanto mais estimulamos essa participação, maior senso de pertencimento, maior espírito de equipa, a E tendência do aí é que se processo de cria a trabalho, né? cultura da equipa, a cultura da empresa. E não Exato. é só algo escrito. Exatamente. Eu acho que tem que ser o praticado, tem que ser o vivenciado, né? E por isso que a gente tem, né, tem percebido, eu acho que vocês também percebem, quando veio a questão da pandemia, foi agora o home office, eu não vou mais para o trabalho, que maravilha, todo mundo em casa, que espetáculo, trabalhar de casa, que espetáculo. E agora o tal do novo normal, que todo mundo quer o antigo normal, ou quer uma coisa diferente, por quê? A falta do relacionamento, a Sim, sim. questão, a dificuldade de você ficar sozinho em casa, né? De você lidar com outros E depois desafios. também tem a ver com outras coisas, não é? Até a própria gestão pessoal e profissional que tem que se ter é diferente, Não, completamente diferente. A não é? autorresponsabilidade é completamente diferente. Você conseguir gerir todos os seus horários é completamente diferente. Isso é um estudo que eu achei incrível, que mostra que eles pegaram as moscas, aquelas mosquinhas de fruta, as drosófilas. Quando eu li, eu falei, não tenho maturidade para ler esse estudo. Eles pegaram essas moscas e colocaram em isolamento social. E perceberam que as moscas tinham dificuldade para dormir e aumentavam de peso. As moscas. E aí eles falaram, cara, simplesmente compara com nós, um ser humano, a necessidade de sociabilidade que nós temos em relação à mosca. Ou seja, foi aí que foi desenvolvido uma série de outros estudos mostrando o grau de dependência que nós temos Sim, de sim. relacionamento. Por acaso, agora estava-me a lembrar de um filme, que é um desenho animado, que é o Wall-E, aquele robozinho pequenino. Sim, E quando ele vai para o espaço e vai lá ter com a nave dos humanos lá, não é? Como eles estão, porque eles não socializam, não falam, andam só naquela cadeira voadora e nem sequer olham uns para os outros. exato. E estão, a nível de saúde, super gordos, não é? Com mal de saúde, não têm, não conseguem andar, portanto, todas as questões básicas do ser humano. Exato. Até que um deles sai de uma e, ok, estou a começar a andar, não é? E é aí que depois eles pensam, não, temos que voltar à Terra. Não, e é isso, assim, e é o que nós percebemos durante a pandemia, né? Por que aumentou muito os casos, aumentaram os casos de depressão e Sim, ansiedade, sim, dispararam? burnout, Porque, é lógico, além do impacto emocional da percepção do que estava acontecendo, do medo, da incerteza e tal, nós tínhamos também o quê? As pessoas ficavam mais isoladas, as pessoas não perderam muito do seu relacionamento, do seu convívio social, ficaram mais sedentárias, porque ficaram dentro de casa. Ao ficar dentro de casa, começaram a comer pior, porque acabavam gerando essa necessidade, muito ganho de peso, e aí você tem todo um processo bioquímico que estimula o quê? Cada vez mais ansiedade, cada vez mais comportamentos depressivos. sim, sim. Então,
Isso é o que vem acontecendo. Ou seja, por isso a importância de o ambiente de trabalho também promover todos esses fatores que levam ao bem-estar. Questões focadas em alimentação, questões focadas em atividade física, estímulo para a prática de atividade física. Então, são vários fatores variáveis que ajudam o quê? Proporcionar bem-estar, essa percepção de bem-estar por parte do colaborador. Sim, 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 é verdade. Porque estava-me a lembrar de alguns casos que foi aquilo que disseste, Fábio, que adoraram, ai, vamos para home office, vai ser trabalho remoto, agora aqui é. E ainda este ano, que algumas empresas mesmo assim mantiveram, não é? Principalmente empresas mais ligadas a IT e tecnologias. E há um amigo meu que no outro dia me disse, eu já estou farto de estar em casa, eu já lhes pedi para voltar e eles não dizem que não. Não, eu tive alguns casos disso, de pessoas falam assim, não, mas nós estamos tentando negociar pelo menos de 1 a 2 vezes ir no Sim, sim, escritório. sim, 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 exatamente, exatamente. Mas é Não, que mas faz falta. faz, faz. Até porque, como se costuma dizer, nós somos animais sociais, Sim, não é? Nós precisamos da relação, sim. faz É parte aquele, de nós. é o intervalo do café, é o momento de quando você tiver com uma dificuldade, um desafio, você trocar com alguém, é o momento de você conseguir, naquele momento, trazer uma nova visão, alguém que está de fora, você tem um Sim, sim. apoio, sabe? Nem que Então, seja passear pelo corredor. exatamente. Exatamente isso, nem que seja um pouquinho, sabe? Então, mas o ato simples de conversar, um pequeno break próximo de outras Uhum. pessoas, onde você consiga simplesmente trocar aquele processo que você estava fazendo, isso é fundamental. E isso é felicidade. Sim, E às sim. vezes só não se é enxergado enquanto um fator promotor de felicidade. Mas é uma coisa simples, né? Então, não estamos falando nada de, vamos todos transformar todas as empresas Google agora. Vamos todos nós, vai todo mundo agora de bermuda, vamos levar o cão para. Vamos botar Isso é que várias era. mesas aqui de carteado. Não é isso, né? Então, Podemos levar gatinhos também. pode, né? Sem problema algum, gatinhos, né? Aves, né? Não tem problema. Mas a importância de promover esses Sim, simples sim. fatores, né? Mas isso até se vê nos próprios. Por acaso ainda era no outro dia, eu estava até a comentar com os clientes, que vê-se até na forma como as pessoas parece que deixaram de saber, por exemplo, fazer networking. Exato. E nos negócios, não é? Uhum. Para os empresários, isto é uma coisa imprescindível, Sim, exato. não é? E parece que desaprenderam Sim, a comunicar, a falar uns com os outros, a perguntar o que é que se faz, o que é que sim, coisas muito simples, muito, muito básicas até. E eu acho que isto, de alguma forma, nós vamos ter agora que voltar a reaprender. uhum. Não sei se é esta a palavra certa, para isso, mas efetivamente a parte da comunicação é muito, muito importante. E seja numa equipa, seja para quem for, na Sim, verdade, não é? sim. Agora, a questão aqui é, pois, como é que esta parte se interliga com toda a felicidade organizacional que é necessária existir? Sim. Eu acho que muito a comunicação é uma das principais, né, soft skills que a gente pode falar, tudo gira em torno da comunicação. Porque se você pode ter as melhores ideias do mundo, você pode ter os melhores resultados do mundo, se você não consegue comunicar, se você não consegue trazer pessoas para si, se você não consegue fazer o seu trabalho, né, em equipe, é muito difícil que você obtenha algum tipo de resultado positivo ao final. Uhum, Então, eu acho que esse trabalho de comunicação está totalmente baseado na gestão de emoção, porque toda a nossa fala ela tem um filtro de emoção ali. Então, eu sempre falo que uma coisa é você ler um e-mail, uma coisa é você ler uma mensagem de WhatsApp, outra coisa é você ouvir um áudio de WhatsApp, outra coisa é você conversar com alguém. São completamente diferentes. Eu claro, sempre falo que claro. se eu escrevo para minha esposa, falo, querida, posso jogar bola com amigos hoje? E ela responde sim por escrito? Sim é sim. Agora, se ela manda um áudio, eu sei se é sim, vai, ou se é sim, nem volta.
Então, no áudio eu percebo, entende? Então, por quê? Isso tem um filtro da emoção e Claro, eu claro. consigo. Agora, eu preciso desenvolver todos esses pilares que vêm da inteligência emocional. Um dos principais é a empatia. Eu consegui perceber a emoção do outro, Sim, sim, eu sim, consegui sim. entender como é que o outro está a sentir. E aí, fazendo o máximo que eu posso de um olhar de não julgamento, observação de fatos, né? Então, que é o grande desafio da comunicação, porque Sim, é nós temos a verdade. tendência de prejulgar muito rapidamente a situação. E de nos espelharmos no outro. Exato, exatamente. E eu falo que para a comunicação isso é crucial, né? Entendermos que, eu sempre falo nas palestras, assim, olha, pensa naquela pessoa que te tira do sério. Pensa aquela que te tira do sério. Aí todo mundo já começa a dar um sorrisinho. Eu falei, tá vendo? É essa mesmo, é essa que você lembrou. Falei, olha, você acredita que tem alguém que ama essa pessoa? E tem, cara. Por incrível que pareça, tem. Por quê? É a mesma pessoa, só que as percepções dessa pessoa são diferentes. Claro. Ou seja, eu não posso julgar a identidade da pessoa pelo comportamento dela. Existe todo um background ali atrás, toda uma série de acontecimentos, situações, tá? E quando eu falo sobre nós conseguirmos fazer uma leitura da pessoa, né, sem o julgamento, não quer dizer que o julgamento não aconteça, porque acontece. Nós vamos julgar. Agora, eu consegui perceber o que está por trás desse julgamento, exatamente como você falou. Né? Então, acabamos sendo espelho, né, aquilo que incomoda muito na outra pessoa. Tem algo aí dentro que precisa Geralmente é ver nosso. exatamente. Tem uma amiga minha também que dá treinamento comigo, que ela fala uma coisa que eu adoro, bateu, doeu, toma que é teu. Então, é isso, cuidado com realmente essa leitura que pode estar sendo feita, na verdade, está É, ecoando alguma coisa aí dentro. aliás, é aquela história, não é? Quando a gente aponta um dedo, nós temos três apontados para nós, Exatamente, exatamente isso. Então, acho não que esse é? é o grande desafio acho que tudo gira em torno dos relacionamentos, né? Então, inclusive dentro da psicologia positiva, Sim, Martin sim. Seligman apresenta o modelo PERMA, né, de bem-estar, e o principal pilar desse que tem o maior impacto em bem-estar é relacionamento. Então, quanto melhor desenvolvermos a nossa capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas, melhor o nosso bem-estar. No ambiente de trabalho é isso. Sim, Quanto melhor sim. eu consigo gerir os relacionamentos, Até melhor é o porque ambiente de trabalho. isso também aumenta o grau de confiança, Exato, tanto de nós para os outros como dos outros para nós, não é? exato. É a forma como nós vamos ser enxergados, a forma como nós vamos enxergar os outros, como nós vamos funcionar. Entender que, assim, realmente eu acho que tem uma coisa incrível que eu falo, a questão da segurança emocional dentro do trabalho. É a possibilidade de você, em certos pontos, reconhecer Uhum. a tua vulnerabilidade, saber pedir ajuda, saber aonde que ali você está num ambiente onde você pode Sim, sim. realmente estar protegido, assim, emocionalmente, na sua possibilidade de falar, de se abrir, de dizer, de partilhar, de contribuir. Então, acho que parte muito disso, de proporcionar relacionamentos positivos, é proporcionar um ambiente positivo. E como é que numa empresa a gente pode fazer isso? Olha, é isso, né? Acho que o grande desafio de proporcionar um ambiente saudável emocionalmente dentro das empresas, primeiro os líderes precisam desenvolver em si o olhar empático individualizado. Entendermos que cada colaborador é um colaborador, cada pessoa é uma pessoa. E entender que essa visão de liderança, ela, a partir do momento que ela é exercida nesse padrão, ela começa a ser replicada. Ou seja, quando o líder, quem exerce o cargo de liderança, começa a enxergar individualmente cada pessoa, começa a entender que cada um tem uma necessidade, tem um perfil comportamental, cada um tem uma forma de agir, tem uma forma de interagir. Eu começo a perceber que eu também faço isso, eu também posso fazer isso, e esse é o caminho a ser feito. Então, vai muito da postura de liderança. E o ideal do ideal é que, ao olhar cada um de uma maneira individualizada, entender, trazer, promover a empatia, que é entender que cada um passa por um momento, cada um tem a sua necessidade,
e conseguir gerir isso dentro das equipas, das próprias equipas. É fácil? Não, porque lidar com o ser humano não é fácil, né? Mas a partir do momento que eu busco assertivamente promover esse tipo de relacionamento, nessa conduta Uhum. de me relacionar, eu torno isso o caminho, começo a pavimentar o caminho para a construção desses relacionamentos mais positivos e saudáveis, né? Mas agora, assim, num ponto de vista, assim, digamos, prático, não é? Do dia a dia. Uhum. Como é que, por exemplo, um gestor, um líder de equipa, pode, no dia a dia, em ações, pequenas ações até, Sim. como é que pode começar a fazer isso e lá está, olhar para a sua equipa de uma forma individualizada e tendo em conta as Uhum. suas necessidades? Por exemplo, na organização de reuniões, né? Uhum, Quando nós promovemos as reuniões, o momento que eu sempre vejo, e eu fazia isso no Brasil, às vezes, em algumas consultorias, eu, eu falava em positivar o ambiente de reunião. Como é que eu positivo o ambiente de reunião? Primeiro, afastando o que nós temos como emoções negativas, que é medo, ansiedade, do ambiente. Como eu faço isso? Eu inicio sempre, inicio a reunião conversando amenidade, trazendo uma simples conversa, trazendo algum caso de pessoas, assim, promover um bate-papo inicial, para uhum, tirarmos aquele estigma de que a reunião é o momento da cobrança, é o momento de que agora vem coisas negativas. Então, a partir do momento que eu promovo um ambiente mais leve, digamos assim, um ambiente com a possibilidade onde a pessoa se sinta à vontade, eu começo a promover essa facilidade de comunicação. ok, Por quê? Já são vários estudos que mostram que quando nós alcançamos, ou nós estamos com nível de cortisol alto, nível de adrenalina alto, eu travo a minha capacidade cognitiva. Ou seja, eu não consigo criar, eu não consigo dialogar, eu não consigo encontrar resultado. Por quê? Porque eu estou bloqueado no nível de sim, sobrevivência sim, em sim, sim. não posso fazer nada, não posso errar. Ou Mas isso seja, então também, desculpa, Fábio, sim, claro, claro. hum, isso então também acaba por ter a ver com educar, digamos assim, os líderes e até as próprias equipas a dar e receber feedback. Sim, claramente, claramente. Porque passa por essa, né, às vezes sou muito contratado para trabalhar sobre criatividade, para falar sobre Uhum, criatividade. E passa exatamente por isso. Às vezes o feedback dado é extremamente assim, de encontrar o erro, de uhum, encontrar culpado e punir o erro cometido, né? sim, sim. E aí o que você acontece nesse momento? Você começa a criar dentro do ambiente aquela questão de eu não posso errar. Qual é a melhor maneira de não errar? Não tento nada. Não sou. Aí depois as empresas precisamos fazer algo para aumentar o grau de criatividade, precisamos fazer algo para aumentar a proatividade. Quando na verdade as pessoas têm medo simplesmente de tentar algo mais, de fazer algo diferenciado nesse sentido, né? Mas então aí é o quê? Pode ser o tipo de reuniões que se tem, aquilo que se pede às pessoas para elas prepararem para as reuniões, como elas o devem fazer. Sim. hum, Agora também estou a jogar. Estou a jogar As, coisas, não é? Porque, pronto, também trabalho com clientes e também sei o que é que eles. E com as equipas e também sei aqui alguns pontinhos, assim, um bocadinho Aham. mais sensíveis, às vezes. Sim. Mas, efetivamente, e isso, Fábio, eu concordo perfeitamente. Uhum. E acho que há aqui um ponto que é como é que efetivamente os líderes conseguem chegar à sua equipa, não é? E Uhum. conseguem puxá-los para fazer isso. Porque às vezes também não é fácil. Sim. Não, é extremamente desafiador também. Tem algumas pesquisas, alguns dados da Universidade
Faculdade de Negócios, né, de Stanford, que mostra que o líder, quando ele consegue, por exemplo, se humanizar a ponto de conseguir brincar com ele mesmo, ou seja, a partir do momento que ele consegue não se levar tão a sério, aumenta a capacidade dele de conexão com os Com os liderados. outros. Sim, sim. E quanto maior o grau hierárquico dele, maior é essa conexão quando ele utiliza essa leveza. E eu acho isso incrível, porque isso mostra que quanto mais eu me humanizo, mais eu me conecto com o próximo, né? Mais eu me conecto com o outro. E o que seria esse se humanizar? O que seria esse de não se levar tão a sério? O que seria esse de saber brincar consigo mesmo? Por exemplo, começar ou utilizar nas reuniões os recursos que a gente fala do storytelling, por exemplo. Ou seja, Sim. como é que eu consigo, de repente, trazer uma situação pessoal minha para, se eu quiser, conduzir aquela reunião numa questão de aumentar a percepção de empatia dentro da equipa, ou se eu quiser trazer algum caso que aconteceu dentro mesmo da própria equipa, como é que eu humanizo isso? Quando eu trago esse case em formato storytelling. É simplesmente me abrir, é simplesmente falar uma experiência minha que me torne mais humano diante desse cenário. Então, quando nós conseguimos nos humanizar diante da equipa, isso mostra esse grau de vulnerabilidade, que não é perda de autoridade. Sim, Na sim, são coisas verdade, diferentes. Sim. são coisas diferentes, são coisas diferentes. É conseguir você permanecer com a tua autoridade, mas mostrar que também é um ser humano. Mostrar que também nós entendemos que temos os nossos desafios. Agora, entender também que aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. Né? Então, assim, são desafios cotidianos, são desafios diários que são muito geridos por cada equipa, né? Em cada ambiente. Eu acho que agora vai muito da condução, principalmente ali daquela liderança do momento. Sim, e também depende dos perfis individuais de cada um e da adaptação que o líder tem que ter e tanto tudo isso, não é? Que é tal Exato. individualizar a liderança às pessoas. Exato. E você, como é especialista no assunto também, questão de perfil comportamental, sabe que às vezes não é a pessoa, às vezes é o local que ela está e a Sim, função que sim. ela está a desempenhar. Sim, sim, sim. Então, ela, de repente, ela começa a promover. Isso acabou de acontecer num cliente que nós fomos. Nós também fizemos um trabalho de perfil comportamental e tinha uma menina que estava fazendo um trabalho belíssimo durante 1 ano e meio, mas era um perfil muito mais executora, fazia todas as entregas, e ela desejou e pediu para ir para uma área mais voltada para o marketing e criatividade, e o desempenho dela simplesmente despencou. Claro. E Sim, aí sim, sim, sim. não se sabia o que era. E aí foi muito do Sim. gestor, Mas do isso líder. é preciso o líder perceber quais é que são os limites, digamos assim, porque às vezes a Exato, própria pessoa, que é normal, também quer exato. experimentar, não é? Exato. E aí, no caso, o líder, numa função de, não, então vamos ajudá-la, deixa ela, é o que ela Sim, sim, deseja, mas faltava esse background, entender que claro. cada um tem o seu perfil. Sim, sim, E, sim, e aí sim. foi nesse trabalho de consultoria que nós pensamos, olha, realmente ela não E está. às vezes, por acaso agora estavas a falar, estava-me a lembrar de um caso de um cliente que tive há uns anos atrás, ahm, que ele não percebia porque é que a equipa não estava a performar como devia. Porque até eram pessoas que estavam bem, havia um bom ambiente na empresa, portanto, não percebia de todo. Então, o que é que aconteceu? Nós analisámos os perfis e percebemos outra coisa, que as funções e as pessoas estavam trocadas. Então, uma comercial que tinha um perfil administrativo não Uhum, estava a ter resultados porque era normal. E a uhum. administrativa, que tinha um perfil mais comercial, estava monótona. É isso. E você acaba, onde as pessoas não podem executar e não podem exercer aquilo que elas têm como talento, habilidade, Exatamente. Sim, sim. Mas isso acaba tem a ver com a entrando. própria gestão de talento das equipas. Exato, exato.
E tem a ver também, inclusive, às vezes, com o próprio estímulo individual da busca pelo autoconhecimento. E Que sim, nós não sim. temos essa cultura, né, de identificarmos exatamente como funcionamos, como pensamos, aquilo que realmente nós temos como talentos, dons e habilidades, não simplesmente competências técnicas, mas Exatamente. quais outras competências Sim, 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 socioemocionais que sim. nós temos, e isso é fator promotor de bem-estar, né? Exatamente, até porque se a gente coloca uma pessoa que tem um perfil muito mais para desenvolvimento de pessoas e de suporte e apoio às pessoas e coloca atrás uma secretária um dia inteiro atrás de um computador, não Exato. podem, não podem esperar ótimos resultados. Não, Ahm, eu tinha um amigo que era e, excelente nessa área de tecnologia da informação, muito bom, e só que ele era mais empreendedor. Ele trabalhava sozinho em casa e prestava serviço como freelancer. E recebeu uma proposta excelente de uma empresa, mas era para trabalhar dentro da empresa, e ele começou a trabalhar no local com outras pessoas. Cara, o desempenho dele despencou. pois, Ele falou assim, eu não consigo me concentrar, é muita gente falando, as pessoas querem falar comigo, eu quero falar com o computador, eu não consigo. Ele não aguentou 3 meses, o desempenho dele claro, despencou. sim, Aí ele sim, começou a trabalhar sim, em home office, e aí claro, volta a performar. volta, É simplesmente sim, como sim. é que ele funciona melhor, como é que ele interage melhor, como é que ele entrega melhor. A pessoa vai performando quando ela tem essas capacidades de conseguir se entender, né? Sim, mas isso faz parte, e depois aí, quando há empresas que o têm, não é só o líder, não é? Tem o próprio departamento de recursos humanos, Uhum. também deve ter uma capacidade para conseguir perceber isso, mas isso já são outras histórias. Ah, isso são outras histórias, que depois recursos humanos em Portugal é outra história de vida. Mas aqui eu acho que há aqui uma coisa que também é importante, que é Uhum. precisamente a ligação entre, lá está, a gestão do talento e a felicidade Sim. e produtividade das pessoas nas empresas, Uhum. não é? Só que, lá está, às vezes, como dizias há pouco, Fábio, às vezes isto parece muito simples, mas depois na prática Uhum. é um bocadinho mais Sim. complicado. Uhum. Mas agora também vou deixar aqui aos que estão connosco também fazerem perguntas, não posso ser só eu. Ótimo. Então, temos aqui, eu vejo na câmara uma pessoa a pôr a mãozinha no ar, que é o Rui Barata. Rui, Gostava só de. Quer dizer, o tema não é novo, não é um tema de 2022, 2020. Isto já andamos a debater isto em Portugal há, pelo menos há mais de 30 anos. Cada vez mais sofisticado. É claro que o tema, eu gostava de ser aqui um bocadinho polémico, para dar aqui um certo choque, que é o seguinte: o tema diz felicidade, produtividade. Quer dizer, ficava-se com a ideia de que o fim é aumentar a produtividade. Então, qual é os meios? E os meios é aumentar a felicidade das pessoas. Isto é, eu tenho que, como empresário, e agora independentemente de ter 20 pessoas ou ter 1000, eu tenho que trazer uma felicidade aos meus trabalhadores, porque o meu fim é a minha produtividade, os tais de resultados que ainda não definimos bem o que é que são e que normalmente associamos sempre, culturalmente, a lucro, volume de vendas, números. Bom, mas poderia ser interessante o debate ao contrário, mas agora estou aqui a ser um pouco polémico, que era porque é que os resultados não são, enfim, os índices de felicidade dos meus colaboradores. Porque é que tem que ser um meio e não um fim? É porque poucas organizações que eu conheci ao longo de 35 anos, 30 e tal anos, internacionais, nacionais, etc., mas poucas, vamos supor, 10%, tinham como consequência positiva os resultados. Isto é, tratam bem as pessoas, interessam-se pelas pessoas, desenvolvem culturas de liderança, desenvolvem os seus líderes, têm um cuidado muito bom com o recrutamento para depois desenvolver perfis de liderança nesses nesses alguns que recrutaram, interessam-se brutalmente pelas necessidades e pelos problemas e pelas situações dos seus clientes, e este é quase o seu foco. E depois, por acaso, fatalidade do destino, tem excelentes resultados financeiros e performance. Quer dizer, é uma inversão do paradigma.
quer dizer, interessam-se de tal modo pelas pessoas dentro de casa e fora de casa e, como consequência, são das mais lucrativas e das de melhor volume de vendas. Isto põe o paradigma um pouco ao contrário, mas isto seria um debate e eu lanço aqui apenas a questãozinha. Ótimo. Muito obrigado. Nada. Mas isso é um bom tema, Rui, é verdade. Mas isso era para outra live. Repare, É para aprofundarmos, né? Repare que este tema que nós estamos aqui a abordar já deu horas e horas e horas de workshops, de seminários, de livros. Quer dizer, nós queremos condensar aqui em meia hora ou numa hora, vamos estar juntos, um tema que tem para a liderança, para os propósitos de vida, para as felicidades das pessoas, para a gestão das emoções. E ainda é um tema que ainda é muito... E eu falo maioritariamente a nível do mercado não, do tecido empresarial português. É um tema ainda muito a ser explorado. Também por uma razão muito simples. Grande parte, há uma larga percentagem das empresas em Portugal que são familiares. Isso também não ajuda. Cláudia, se me permite só um bocadinho, que seriam, em princípio, com 10 ou 20 pessoas, teoricamente poderia ser mais fácil. Sim, porque sim. poderá teoricamente ser mais fácil. Teoricamente. Quando vamos às organizações, muitas vezes, que têm 500 e que têm 1000 pessoas, nem por isso eu tenho aí os maiores níveis de felicidade. Pois não. Por causa de uma questão enorme de burocracias e de focos dos acionistas e de focos noutras coisas, e que depois muitas vezes as pessoas vivem infelizes também nessas grandes organizações. E às vezes focam-se mais até eu costumo dizer que às vezes há um grande foco no melhorar o processo, enquanto que se deviam focar era na melhorar as pessoas e nas condições. Mas isso depois também às vezes é consoante os setores, as empresas, as equipas, enfim, há muitos fatores, não é, que a gente sabe que modificam e podem alterar algumas questões do dia a dia. Mas sim, eu também concordo que não é só os resultados e também uma coisa que eu defendo, os resultados não são só a nível de faturação ou a nível de lucros ou margens, porque isso também só se deve se as pessoas estiverem lá. Se não estiverem lá, é difícil. Não, e não só o resultado, porque também existem muitos resultados que são conseguidos. As empresas performam, as pessoas performam, mas a qual custo? Exatamente. E aí você acaba, né? Então, assim, com essa sustentabilidade, né? Então... Sim. Eu conheço um caso de uma empresa que estavam, sim, proporcionalmente a crescer, fantásticos e tudo, e de repente metade da equipa despediu-se. E perguntaram-se, mas porquê? Nós estávamos a dar as condições? Não estava. O que aconteceu ali era o bem-estar. E muitas delas disseram, não é isto que nós queremos para a nossa vida, porque nós estamos a trabalhar horas e horas e horas e horas por dia e não temos tempo para nós ou para a nossa família. Não, e tem muitas, né, eu canso de ouvir que o colaborador, quando se despede, ele nunca se despede da empresa, né? Ele se despede ou do chefe, ou dos colaboradores, ou do ambiente de trabalho, mas nunca da empresa. Exatamente. Então, qual é o custo, qual o preço que está a ser pago, né? Então, isso afeta diretamente a sustentabilidade, o ambiente, né? Então, é isso. Tenho aqui uma pergunta da Antónia Falcão. Se a mesma comunicação entre os líderes e os departamentos, como há a possibilidade de obter felicidade, consequentemente produtividade e bem-estar nos colaboradores, clientes e fornecedores? Olha, quando você não tem a mesma, deixa eu olhar aqui, não tem a mesma comunicação, aí depende do que exatamente é essa comunicação. É o estilo de comunicação ou é a mensagem que está sendo passada verdadeiramente? Ou seja, se eu tenho departamentos numa mesma organização que não estão a viver a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores, aí eu tenho um desafio muito grande. E normalmente isso está dentro da liderança. Como é possível? Vai ser muito desafiador. Por quê? Porque às vezes eu tenho, eu não sei se vocês vão colocar esse termo, que é a rixa, ou seja, os desafios, as disputas
às vezes, entre departamentos de uma mesma Sim, companhia. sim, sim, E sim. assim, cada um vai para onde? Ah lá, exatamente, a fala da cultura da empresa. Se eu tenho um setor que não vive isso, Claro. eu não consigo o alinhamento desse processo. E aí realmente eu vou ter muita dificuldade. Como é que eu vou gerar um clima de bem-estar dentro de uma organização onde eu tenho Claro. setores que de repente não se comunicam? Sim, sim, Ou sim, tenho sim. setores que às vezes um joga contra o outro, para que E isso às mostrar vezes, quem é que tem o resultado melhor, mostrar quem é que está sim, fazendo a parte e certa do trabalho, né? esse é um ponto também que eu já vi em alguns locais onde trabalhei, hum, que inclusive tem a ver até com o próprio modelo de avaliação de desempenho. Uhum. E o modelo de avaliação de desempenho tem um impacto brutal, naquilo que depois não é só a produtividade, mas até a própria relação de confiança que existe dentro da empresa. Sim. E não é só uma questão de colocarmos objetivos, agora tens que fazer 20 mil este mês e no próximo tens que fazer 50 mil. Não é só isso. Exato. Eu acho que volto a dizer, esse grande desafio de estabelecermos a comunicação entre as pessoas. E aí voltamos a viver. Assim, se dois setores estão a viver comunicações diferentes, a organização não está vivendo sua comunicação. Claro, claro. Isso às vezes acontece muito, por exemplo, com determinados departamentos. Não, aí já vamos, olha lá, como o Rui diz, vamos botar uma polêmica. Sem Não, mas citar os departamentos. isto, obviamente que isto é mais em empresas multinacionais, não é? Sim, Mas acontece muito mais do que se espera. sim, Por exemplo, haver competitividade ou falta de comunicação, sim, por exemplo, no departamento de vendas e o departamento de marketing, sim, que é uma coisa que, como é que é possível, não é? Um sim, depende do outro, sim. não é? Eu Ah, fui contratado para dar uma palestra sobre inteligência emocional e resiliência para uma empresa portuguesa que foi adquirida por uma empresa americana. ui! E aí o que acontece? Medo instalado geral. Claro, E claro. aí você tem a não entrega de informação, o medo de sair, o medo de ser mandado embora, todos vivendo um cenário de profunda incerteza. Sim. E aí Se bem aquela que incerteza. fusões ou aquisições nunca são fáceis. Exato. E eu fiz a palestra, foi ótimo, fizemos workshop, mas eu sempre falo, eu falei, olha, não existe solução milagrosa, porque às vezes a pessoa acha que vai alguém que fala, faz um workshop, faz um evento, pronto, está solucionado. Não está. Se a cultura não for vivida, se não tiver um acompanhamento, se não for feito realmente de maneira contínua, assertiva, com vontade que aquilo realmente solucione, não vai ser solucionado. Então, assim, Claro. não existe pílula mágica, não existe fórmula mágica. Pode vir alguém de fora, lógico, trabalho da consultoria, trabalho de trazer um novo mindset, mas tem que ser implementado, acompanhado e feito, Claro. mensurado. Senão não existe realmente fórmula mágica para isso. Mas é aquilo, assim, em ambientes de medo e incerteza, você não vai conseguir performar, porque Não, você não vai entregar o teu máximo. Você não vai na verdade nem conseguir. dormes. Exato, exatamente. A pessoa sai daquele ambiente, ela vai para cá, o medo acompanha ela, continua acompanhando Claro. ela. Não vai dormir, vai começar a performar cada vez pior, né? Rui, Sim, sim. está sem o áudio. Só aqui. Não, apenas só aqui uma pequeníssima dica militar, já que o Fábio foi militar e eu também fui, embora há muitos anos. Mas quer dizer, quando também estamos num ambiente em que temos um propósito e trabalhamos com líderes, e os líderes conhecem as nossas necessidades e nós todos estamos integrados e tudo está alinhado num determinado propósito e tem um determinado conjunto de equipas, de um lado, e se calhar do outro lado tem um conjunto de pessoas que foram forçadas a estar ali, que estão ali como carne para canhão, em que não Sim, um têm um sim, sim. propósito, em que não têm não sei o quê, em princípio, no terreno e de igual para igual, ganham os que estão com equipa, com liderança, com motivação, com propósito. Não estou agora aqui a fazer analogia a nada de acontecimentos recentes. E depois tem que, enfim, enviar outras coisas por cima
um pouco de uma forma mais cobarde, desculpem o termo, mas enfim, é claro que quando há propósitos, quando há alinhamento, quando há cultura, quando há moral, é um termo usado muito na vida militar, Exato. os resultados são diferentes, não é? Exato. Não chega. Exato. Mas já agora só aqui uma pequenina coisa, que é como é que, voltando às empresas, às organizações, imagina que eu era um empresário, tinha uma média empresa, 200 trabalhadores, e que eu gostava de facto de, fora da caixa, não dizer assim, eu quero mudar a cultura da minha empresa num mês, porque normalmente os empresários gostam muito, normalmente, de coisas que acontecem para o trimestre seguinte. Como é que eu até ao fim do ano consigo mudar a cultura da minha empresa para ter melhores resultados em 2023? Estas coisas não se muda a cultura da empresa assim de um mês para o outro. É um processo. Mas vamos supor que eu estava na tal história, que eu gostava, e dizia assim, eu tenho uma empresa com 200 trabalhadores, quantos anos? 5 anos? O que é que eu preciso de fazer? Quem é que me pode ajudar e que me possa ajudar a fazer num processo de médio e longo prazo, mudar a cultura da minha empresa? Gostava que, se isso é possível, e se é esse que devia ser a maneira de pensar dos empresários, isto é, numa ótica de médio e longo prazo, a mudança cultural para melhor felicidade e para melhor performance. Mas isso é possível, até eu consigo responder a isso. Não, é possível. A questão aqui é que, e agora vou dar a minha perspectiva e se calhar depois o Fábio também dá a dele. Mas a questão aqui é que depende muito até de qual é que é o estado da equipa. Porque isso depois também vai ter a sua relevância, não é? E se calhar consegue-se em 6 meses, consegue-se no ano, consegue-se 2. Já tive casos de clientes que trabalhei com eles 3 anos para a equipa conseguir alterar hábitos. Sim. Há outros casos que é 1 ano e está tudo bem. Portanto, é aquilo que o Fábio diz, não há uma fórmula mágica, porque estamos a lidar com pessoas e elas são complexas e são diferentes. E outra coisa também, acho que muito alinhado a isso que a Cláudia fala, quando o Rui fala assim, eu, enquanto empresário, nesse cenário hipotético de empresa e tal, eu quero mudar a cultura da minha empresa. Ok. Quer mesmo ou você vê que precisa mudar? Porque as pessoas vão responder muito melhor se elas percebem que é verdadeiro e é assertivo a vontade da mudança. E tem que mudar isso aqui. Vamos mudar, muda aí. Outra coisa vamos mudar, é um processo, vai levar o tempo que for necessário, vamos fazer o que tem que ser feito. E o exemplo tem que vir de cima. Exato. Então, a partir do momento que isso é percebido, isso é replicável. Sim, né? sim. Os desafios vão existir, é claro, mas é muito mais, o cenário é muito mais tendencioso a dar certo quando as pessoas percebem que isso é verdadeiro, isso é realmente de uma necessidade que foi encontrada, foi identificada e foi assumida, do que simplesmente, precisamos mudar para ver o que vai dar. É isso mesmo. Bem, já estamos em conversa há 1 hora. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Sim? Não? Senão é como nos casamentos, que é ou falem agora ou calem-se para sempre. Pronto. Fábio, muito obrigada por ter estado connosco e por esta disponibilidade. A quem participou, muito obrigada também por estarem connosco hoje, nesta hora, que é sempre 6 da tarde, é aquela hora que já só se quer um bocadinho de sofá, principalmente quando está a chover. Portanto, muito obrigada a todos, agradeço em nome do clube e até uma próxima e uma boa semana a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, quanto mais promovemos a possibilidade de partilha, de troca, acho que todos ganhamos, todos nós evoluímos. Então, obrigado, fico à disposição para quem quiser conversar mais, para quem quiser bater um papo, se o Rui quiser dar continuidade às polêmicas, estamos aí, viu? Mas obrigado pela oportunidade, contem sempre comigo. Obrigada, Fábio. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigado e boa noite também.